Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Quero Live Jesus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que é um dos sinais, assim, que a gente vê da volta de Jesus Cristo, tá? É a apostasia, tá? O que é a apostasia? A apostasia é a falta de amor, a falta de fé em Jesus Cristo. Então, assim, a apostasia, ela é quando você rejeita a Deus, seja a fé em Deus ou o amor, porque quando você ama, você obedece, você recebe os ensinamentos como uma correção, claro, e você muda, continua ali com o Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um pai para você. Mas quando você apostata, quando você está na apostasia, você não considera aquele ensinamento como certo, você relativiza. Então, por não considerar, você acaba se esfriando e o amor que você tinha pelo pai acaba indo embora. A apostasia é um dos pecados mais danosos, porque é difícil, porque quando você apostata, é como se você não fosse mais sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue te convencer do pecado do mundo, não consegue te sensibilizar em relação às coisas erradas que você está fazendo, tentar provocar uma mudança em você, porque você vai estar totalmente cauterizado. A apostasia, a principal característica dela é esse esfriamento e esse endurecimento do coração. Quando você não concorda com uma pregação, com um ensinamento bíblico, você muda de pastor, muda de teologia, porque você não quer que a verdade entre e quebre o seu coração de pedra. Você quer continuar ali da mesma forma, inabalável. Então, a apostasia começa assim. Lá em Mateus 24, a gente tem Jesus falando que a apostasia seria um dos maiores sinais da volta dele, da segunda vinda, né? E também do início, né? Do princípio das dores, do fim do mundo. Então, lá em Mateus 24, no sermão profético do Senhor Jesus Cristo, a gente tem ele mesmo falando. Então, ele fala o seguinte, capítulo 24, versículo 11, ele fala, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado que repetitivo, você não muda, entendeu? É uma das características da apostasia. Você tem um pecado, você não quer mudar, você quer ficar na iniquidade, naquela manutenção do pecado sempre alimentando. Você muda de teologia, procura outros falsos profetas, né? E o amor de muitos esfriará. Então a apostasia é isso, é abandono da fé, rejeição de Deus e esfriamento do amor. Então, é um dos maiores sinais que o Senhor está falando aqui, tá bom? A gente também, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4, ele fala, olha, toma cuidado para que ninguém engane vocês, tá? Porque vai vir a apostasia, a galera vai começar a rejeitar a palavra de Deus, abandonar a fé, deixar o amor pelo Senhor se esfriar, endurecendo seu coração e não sendo mais sensível ao Espírito Santo. E aí, nesse momento, eles vão procurar falsas doutrinas, outra teologia, porque quando você não concorda com aquela verdade, você muda de teologia. Vai procurar um pastor, um falso profeta que está pregando o que você quer que pregue. E aí você vai procurar um falso profeta, e nisso a iniquidade vai aumentar, o amor vai se esfriar, o amor da igreja, porque o mundo não tem amor. O mundo já é cruel, o mundo é mau. Então esse amor que ele está falando é o amor da igreja. Os próprios irmãos vão começar a trair uns aos outros, vão começar a se escandalizar, o amor de muito vai se esfriar. Né? Só aqueles que vão persistir até o final, mantendo a fé, o amor e os olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo, que serão salvos. Só que isso acontecerá antes do filho da perdição, que é o anticristo, que se opõe tudo ao que se chama Deus. Então ele vai vir, ele precisa ter o terreno preparado para ele. E essa galera que está com tudo apostatando, eles que serão súditos, porque eles perderam o amor por Deus. Então eles irão se dobrar às doutrinas que o anticristo vai impor. Então, como a gente identifica a apostasia e como a gente faz para poder tratar a apostasia? Porque a gente sabe que é um dos pecados que é difícil, não tem como perdoar. O Senhor não tem como perdoar, porque como é que você vai se arrepender? É um dos pecados que você não se arrepende. Existem mais ou menos 4 pecados que o Senhor não perdoa. Você sabe qual que é? O primeiro pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo
é quando você vê algo que é do Espírito Santo e aí você fala que é do diabo. Ou quando você ignora o Espírito Santo. É quando você não quer o ensinamento, você rejeita o Espírito Santo. Uma das blasfêmias. Suicídio. A menos que o suicídio tenha sido provocado por uma possessão maligna. Porque se ele te possuiu, meio que não foi você que quis se matar. Mas quando você mas se tiver algum desejo lá de morte, de você querendo se matar, aí não tem como perdoar. Por quê? Você tirou sua própria vida. Você tirou algo que nem era seu. Como é que Deus vai te perdoar? Você não vai ter chance de se arrepender. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Suicídio, que não tenha sido provocado por uma possessão maligna. Apostasia. Porque quando você apostata da fé, você não é mais sensível à voz do Espírito Santo. Então você não irá se arrepender. Você vai ser imune do arrependimento. E o quarto é a falta de perdão. Porque o Senhor fala em sua palavra que se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Então são os 4 pecados que não são perdoados de jeito nenhum assim por Deus. Tá? E aí vamos entender os 3 estágios da apostasia. O primeiro estágio, eu acho que é o mais comum. Só que também é o mais, assim, fácil de fazer com que a pessoa volte. É quando a pessoa começa a apostatar na mente. O que é apostatar na mente? Ela não saiu da igreja, mas ela tá lá assim, eu não concordo com isso, eu não acho que é assim. Eu não acho que, assim, Deus condena a prática da homossexualidade. Não acho. Eu acho que, assim, Deus era amor, Jesus Cristo era amor. Então, assim, eu não acho que ele ia ficar se importando com uma pessoa amando uma pessoa do mesmo sexo, praticando homossexualidade. Não acho. Nossa, eu não acho que o Senhor falou para a mulher ser submissa ao homem, não. Eu acho que Jesus quer que a gente seja livre. Eu não acho que o Senhor Jesus Cristo falaria sobre a minha roupa. Ele tem tanta coisa para ficar preocupado. Eu acho que ele não ia falar sobre a minha roupa. Ele não liga pra, coisa. Eu não acho que tá errado fazer tatuagem. Não acho. Não acho que é errado beber. Não acho que é errado me prostituir. Não acho que é errado me drogar. É quando você, na sua mente, já quer arrumar desculpas para você pecar. Quando você quer pecar em paz, você quer mudar a teologia. Como a Bíblia ela é imutável, autossuficiente, verdadeira, você vai começar a descredibilizar ela. Vai falar, não, essa Bíblia tá ultrapassada. Quem escreveu não sabe de nada. Não, gente, não, vamos atualizar a Bíblia. Porque você quer que ela se adeque com o seu pecado. E a Bíblia ela não vai passar pano para pecado de ninguém. Então, a pessoa vai e começa a descredibilizar e muda de teologia. O pastor tá pregando a verdade que eu não quero ouvir, que tá me confrontando, não quero ouvir, então eu vou para outra igreja, vou procurar um falso profeta que vai me ensinar uma falsa doutrina para eu ficar feliz comigo mesmo, bem tranquilo com o meu pecado de estimação, não vou mudar. Então, assim, é o que eu mais vejo a galera apostatando na mente primeiro, porque a pessoa tá dentro da igreja, mas tá na prática da homossexualidade, tá bebendo, tá se drogando, tá se prostituindo, tá? Isso aí é os pecados, assim, que todo mundo fala. Tá traindo, tá mentindo, tá? Roubando, matando, fazendo algazarra. Mas a pessoa começa a descredibilizar. Não, eu não acho que é assim. Eu não acho que Deus é assim. Querendo a pessoa mesmo explicar Deus. É aí que entra aquela questão da música da Ninguém Explica Deus. Porque aí, tipo assim, ninguém vai ficar definindo quem que Deus é. Mas a Bíblia define quem Deus é. A Bíblia é bem clara com o que Deus gosta, com o que Deus não gosta. Então, assim, acredito que as pessoas elas sempre vão buscar subterfúgios para rotular, para validar o pecado delas. Porque as pessoas elas sempre vão buscar aceitação. Se elas não encontram aceitação na Bíblia, ela vai querer descredibilizar e fazer com que a Bíblia não seja aceita, para que o pecado dela possa permanecer. Então a pessoa primeiro se desvia na mente, ela erra o foco, ela começa a arrumar justificativa para o pecado dela e ela não quer mudar,
Só que nesse momento ainda é possível, se ela tiver pessoas próximas a ela que digam a verdade dela, que falam, olha, tá errado, não é assim, que tem aquele amor para acolher, para explicar, ela ainda pode ser tocada pelo Espírito Santo, se ela dá lugar para o Espírito Santo e abandonar a prática do pecado. Então, assim, a pessoa ainda tem chance, tá? Agora, o segundo estágio é quando a pessoa de fato se desvia da igreja. Começa a ficar tão forte a vontade de pecar, a vontade de mudar de teologia, que o diabo convence a ela a ficar em casa. Porque ela sabe que quando ela for na igreja, ela vai ser confrontada. Então ela não quer ir na igreja, ela não quer nem estar, porque ela nem acredita mais que ir na igreja é algo que Deus mandou. Ela não acredita mais na comunhão, ela quer ficar em casa para que o diabo e o pecado estejam ao lado dela. Ela não quer ter o ambiente de Jesus Cristo. Então ela sai da igreja, ela se desvia. E a desculpa sempre é a mesma. Ai, nossa, eu tive várias decepções. Ai, eu não acredito que assim, eu não vou ficar sem ir na igreja por um tempo. Ai, nossa, o pessoal lá é muito tóxico. Nossa, eu não aguento gente falsa, gente hipocrisia. Nossa, não tem como. E aí a gente fala, não, sempre cabe mais um hipócrita lá, porque a igreja é cheio de pecadores. Mas isso que o Senhor veio para nos buscar, para nos salvar, porque somos pecadores, precisamos deles, não somos santos, não devemos agir como um, criticando, julgando a vida das pessoas. Então, a pessoa primeiro apostata na mente, depois ela sai da igreja, apostata mesmo. Olha, não quero saber de Deus, entendeu? Nem sei se Deus é Deus, eu não sei se essa forma que a galera fala de Deus aí é a verdadeira, sabe? Não sei, Deus é o amor, Deus é o ar, Deus é a parede, Deus é qualquer coisa, menos o Senhor da vida daquela pessoa. Então ela não tem moral, porque se você não tem um Deus, você não tem moral, porque você não vai ter lei, né? Você só tem lei quando você tem uma autoridade. Quando você descredibiliza a autoridade, você não tem mais nada. Aí a pessoa sai da igreja. Começa a fazer tudo. Tudo assim. Porque enquanto ela tá apostatando na mente, ela tá com os pecados escondidos. Depois quando ela apostata da igreja, aí ela começa a pecar pra todo mundo ver. Começa a ficar com todo mundo, começa a beber, postar, se drogar. Vai pro mundão mesmo, fala, quero isso mesmo, tô desviado. E é isso aí. Tá bom? E aí, ainda tem esperança para essa pessoa. Tem esperança, porque existem o trabalho dos irmãos que passam o Espírito Santo para essa pessoa. Porque só pode ter o Espírito Santo se a pessoa aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não tem Espírito Santo para ela. O Espírito Santo não é para o mundo, é só para quem tem Jesus. Mas os irmãos ainda podem visitar e fazer trabalho com aquela pessoa e a pessoa voltar. Ela ainda pode ser tocada pelo Espírito Santo. E tem a terceira fase, que é uma das mais difíceis da pessoa se arrepender, porque a mente cauteriza e aí é só impossível para nós humanos, mas não é impossível para Deus. Deus resgata a pessoa perdida no mundão, a pessoa que foi mais fundo no pecado, a pessoa que está no fundo do poço, o Senhor pode resgatá-la, tá? Mas assim, para nós, seres humanos, é algo um pouco mais difícil, um pouco mais impossível. Então, essa pessoa geralmente tem a mente cauterizada. Ela já passou por o estágio de mudar de teologia, já passou por o estágio de se desviar da igreja e começar a pecar deliberadamente. Aí ela entra na cauterização e no ativismo. A cauterização é quando ela bloqueia. Ela sabe da Bíblia de cor, mas ela não quer ouvir. Ela descredibiliza a Bíblia total. Só que tem uma coisa a mais. Ela tem tudo essas duas coisas que eu falei dos outros dois estágios, mas ela tem algo pior. Além da mente cauterizada, ela tem um ativismo. Então ela não só tá satisfeita em sair da igreja, em mudar de teologia na mente, ela quer tirar outras pessoas que estão na igreja. Então ela vai fazer vídeo falando, gente, sai da igreja. Então ela vai deliberadamente tentar desviar outras pessoas, fazer com que outras pessoas apostatem. Então ela vai sentar, vai falar com a pessoa, ela vai fazer a antipregação. Ó, tá errado isso aqui na Bíblia, o povo lá é assim, tal, sai da igreja, boba. Bora beber, bora comigo. Ela vai tentar fazer a outra pessoa que talvez está nesse processo também, ou que está ali vulneravelmente, se desanimar com a fé, apostatar. Então, assim, essa é dos estágios mais difíceis, porque a mente dela está cauterizada, então o Espírito Santo não consegue trabalhar, porque ela rejeita Jesus, ela rejeita a palavra. Então, é impossível para nós, mas nada é impossível para Deus. Deus pode salvar essa pessoa, Deus pode entrar, quebrar, fazer o coração dela de pedra se tornar um coração de carne, um coração
que pode se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Temos que orar por todas essas pessoas, pregar, não abandonar. Mas claro que quando ela estiver nessa fase que ela começa a desprezar a Bíblia, começa a falar mal, não podemos dar pérolas aos porcos, e a gente retém isso e continua orando em secreto para a pessoa, não deixando de acreditar que o Senhor pode fazer a obra na vida daquela pessoa e ajudá-la quando ela realmente precisar. A gente tem que ajudar os caídos e também tomar cuidado para que nós que estamos em pé não caímos, não devemos ser pedra de tropeço. Esse pessoal começa a ser pedra de tropeço, sabe? Essa apostasia geral, a gente vê vários famosos na mídia que se dizem cristãos, que passam claramente, é visível essas fases passando na vida deles e eles começam a ser ativistas, falar, não, a igreja não tem nada disso não, sai da igreja, boba, a igreja é você. E eles começam a fazer com que as pessoas percam o amor. Então é isso, a apostasia acontece com essas pessoas que começam a abandonar a fé e perder o seu amor, esfriar o amor por Jesus Cristo. Então faz com que outras pessoas tropecem e faz com que seja o cenário perfeito para o anticristo. Porque quando a pessoa abandona a fé, apostata, é mais fácil o anticristo colocar uma religião única que vai comandar tudo, porque essa pessoa já não vai ter a moral dela estabelecida num único Deus. E aí vem o ecumenismo, vem todas as outras coisas envolvidas. É um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar atentos, irmãos. Ficar atentos se a gente não está apostatando, se a gente está querendo descredibilizar a Bíblia, pedir ao Senhor para cada vez quebrar nossas convicções e sempre pedir a Deus. E qual seria a grande solução para a apostasia? O avivamento. Porque quando a gente aviva, o coração de carne pega fogo, o coração de pedra se torna de carne. Então o avivamento é o Espírito Santo enchendo, transbordando o fogo dele sobre as pessoas. Aí o coração queima. Não há lugar para crentes mornos, não há lugar para crentes frios. Todos os crentes têm seu coração em chama. E quando a gente tem um avivamento, a gente tem uma onda de arrependimento, uma onda de mudanças, uma onda de obras do Espírito Santo. E a gente começa a pregar e contagiar outras pessoas para que voltem para o reino do Senhor, que adorem o Senhor. E aí a gente tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que toda apostasia vá embora. Então temos que clamar por um último avivamento antes que tudo se acabe. A gente tem que avivar, queimar o nosso coração, deixar o coração queimar e contaminar, fazer outros corações pegar fogo. Temos que pregar a palavra do Senhor, não desanimar os irmãos e sempre ver, olha, estou saindo do caminho, então deixa eu voltar, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre isso, o que o Senhor diz sobre isso. Então, para isso temos que ter esses dois relacionamentos, com o Senhor individualmente e com nossos irmãos, tendo comunhão na igreja. É assim que o avivamento vai sendo transmitido, você se enchendo do Espírito Santo, passando para outras pessoas e promovendo o Espírito Santo para todo mundo. E é isso que precisamos fazer para que a apostasia não chegue até os nossos corações, aos nossos familiares, porque sabemos que a destruição é enorme que o diabo quer fazer através da apostasia, deixando o pecado se infiltrar e a iniquidade se transbordar, fazendo com que o amor se esfrie. Então não vamos deixar nosso amor se esfriar, vamos manter nossos corações quentes por Jesus, pregar a palavra e não desistir por um minuto, tá bom? Se você gostou desse vídeo e acha que foi útil para alguém, por favor, compartilhe e comente aqui a sua opinião, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.